Olá Brasil, passando aqui para fazer uma avaliação junto com vocês do primeiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva e também do Bolsonaro. Vamos fazer uma comparação entre os dois mandatos, tá bom? Bom, o primeiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva foi em 2002 e do Bolsonaro foi em 2018. O primeiro mandato do Lula, teve a crise econômica mundial e do Bolsonaro ele enfrentou a pandemia. Pessoal, eu vou ler aqui que o texto ele é extensível para a gente poder adiantar o nosso lado aqui também, tá bom? O governo Lula caracterizou-se por baixa inflação, que ficou controlada, redução do desemprego e constantes recordes na balança comercial. Na gestão do presidente Lula, observou-se o recorde na produção da indústria automobilística em 2005, o maior crescimento real do salário mínimo e a redução do índice de Gini. Pessoal, o índice de Gini foi criado pelo matemático italiano Corrado Gini, que é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. E nós podemos realmente verificar essa diferença justamente quando nós tivemos o primeiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele conseguiu tirar grande parte dos menos favorecidos, tirá-los da linha da pobreza e trazê-los para a sociedade. Inclusive, foi nessa época que nós tivemos um dos maiores crescimentos que esse país já teve em consumação, as pessoas passaram a consumir mais, isso foi muito bom para o país. O país realmente teve um momento histórico, de poder as pessoas que não tinham condição nenhuma voltar para a sociedade, inclusive trabalhar, gerir seu próprio trabalho, ganhar o seu próprio salário. Foi um momento muito bacana da economia brasileira, e isso foi feito no primeiro mandato do governo Luiz Inácio Lula da Silva, e depois se estendeu até o final do seu mandato. O do Bolsonaro, como nós dizemos, ele enfrentou a pandemia, e eu vou ler aqui o que um economista, a avaliação do economista Ciro de Avelar, que ele deu para o Metrópolis. Podemos resumir em uma palavra: foi intenso, firmou parcerias importantes, deu declarações controversas e manteve os ânimos acirrados e exaltados o tempo todo do seu governo, inclusive agora até no final, nós podemos verificar isso. Foi um governo que prometeu muito e fez pouco. Houve uma promessa de inflação baixa, juros baixos e geração de empregos, mas nada disso aconteceu. Tudo isso traz o aumento da desconfiança e tira as expectativas do empresário, do consumidor e dos investidores de investirem no Brasil. Essa avaliação foi do economista Ciro de Avelar ao Metrópole. Se você tiver dúvida, é só digitar lá no Google metrópolis.com. Então, pessoal, está muito claro aí que o governo Bolsonaro realmente nunca teve plano de governo, O que a gente viu realmente aí foi muita falácia, e ao contrário do governo do Lula, onde ele realmente tinha metas, tinha plano de governo, e que realmente, pelo apanhado aqui, vocês podem ver que realmente é uma diferença muito grande do primeiro mandato do Luiz Inácio Lula da Silva para o primeiro mandato do Bolsonaro. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão dizendo, mas o Lula ficou 16 anos no poder. Estou falando do primeiro mandato de um para o outro. O Lula teve a crise econômica mundial, que não foi fácil. O Bolsonaro teve a pandemia, mas o Lula teve uma expectativa maior de crescimento quando ele começou a fazer realmente tudo que tinha que ser feito pelo país. Então, pessoal, eu gostaria que vocês pudessem comentar se realmente vocês acham que o governo do Lula no primeiro mandato foi melhor do que o Bolsonaro. Gostaria que vocês pudessem comentar, dar seu like e compartilhar esse vídeo para que as pessoas possam entender a diferença de um presidente para o outro. E dizer que, realmente, para mim, o Lula foi o melhor presidente que esse país já teve. Tá bom, pessoal? Então, aguardo vocês aí.